Ah, temos o Mzinho aqui também. Tá bom. É, agora a questão é o seguinte, né? Veja, aqui tem um ponto, aqui tem uma coisa que lá do cálculo é para ser simples de entender, Uhum, que você não saiba. De novo, eu entendo agora o que o chat GPT está me dizendo aqui da parte matemática, então consigo te explicar melhor. uhum, Fala um negócio assim, ó, que a gente vai fazer a diferenciação em torno de um ponto de equilíbrio. O que que é isso? Isso é a série de Taylor, beleza? uhum, É uma técnica matemática lá do cálculo 2 que a gente aprende, etc. Só que ele não vai, de fato, abrir num polinômio, que é o que a série de Taylor é, mas ele vai escrever uma equação diferencial que representa a série de Taylor, tá bom? uhum. Então, é, bem, só para deixar claro o que eu estou fazendo aqui, existe um negócio chamado equação IS, que é o mercado de bens, e equação LM, que é o mercado monetário. Isso. Essa aqui é IS e essa aqui é LM. Uhum, Bem, daí agora eu vou fazer aqui a forma matricial do modelo IS, LM, ai, não linear. Beleza, nós já temos elas abertas ali, né? Agora fazendo essa diferenciação em torno do ponto de equilíbrio, vai ficar opa, dy igual a linha menos tal, dy menos c, y, d tal, mais linha do privado é. Na prática, ah, nós estamos diferenciando os termos, né? uhum. Então, eu tô só. Para mim é difícil falar isso, porque, tipo, eu tô pegando essa equação aqui e diferenciando. Então, isso aqui virou um diferencial. Uhum. Você está vendo, assim, em termos não matemáticos, em termos lógicos, você está vendo como que isso varia, considerando que tudo varia, não é isso? Exatamente. Então, aqui tá variando com essa linha, né? Uhum. Que mais? Daí, eu não sei por quê, mas o chat GPT, ele, por algum motivo, pegou isto, isso aqui, sumiu com os do governo, né? E manteve só o do privado aqui. É porque como ele não depende de nada, a derivada dele vai ser zero, não é isso não? A ideia da derivada é isso, mas eu não entendo por que que ele não depende de nada, né? Então, eu fico nessa, né? Por que que ele não depende de nada? Não sei. Mas se ele não depende de nada, claro, daí é zero mesmo. Beleza? Uhum, Muito bem. Então tá bom. Essa é a curva S, uhum. que fala do investimento lá. Curva e S. E agora a curva LM é mais fácil. Sim, ele é meia, perto dessa é simples, simplona. A LM ela parece uma equação exata, uma equação diferencial exata. Isso. A LM que tinha conseguido chegar nisso aí. Como um termo Daí exato. agora, com essas duas coisas, né? Bem, na verdade, é, dá para reorganizar esses termos ali para deixar todo mundo que tem DY junto, né? Então vai ficar um menos C', um menos tal, DY, menos isso aqui, DR, mais e tal, igual a zero. Daí, é, a matriz fica em função de dy e dr.
Que são as variáveis endógenas do modelo. Você diz, eu acredito. Da- Sim, sim. É a definição. A suposição aqui que o chat está fazendo é que o d tal é maior que zero e que o d m é zero. Daí o que que acontece? Quando a gente escreve uma matriz, né, cara? Claro, a gente tem duas equações que, por sua vez, elas. Aqui são as equações, né? Elas dependem de duas variáveis. Então, por isso que a Uhum, gente vai ter duas colunas aqui com as variáveis. sim. E aqui a gente vai ter uma matriz 2 por 2, tá? Aqui. Porque tu vai ter na primeira equação um termo que depende do dy e outro do dr, e na segunda equação também, um que depende do dy e do dr. Beleza? Uhum, Então eu só vou reescrever o que está ali como isso aí que eu falei. Daí vai ficar um menos c', um menos tal, que é o cara que tá com. Não é que depende, né? Mas que tá com o dy na frente. Beleza? uhum, E aqui é o cara que tá com o dr na frente. Daí, por multiplicação de matriz, a gente sabe que esse multiplica esse, mais esse que multiplica esse, uhum. para formar o termo. Mas, de novo, isso aqui é multiplicação de matriz. Não sei se você lembra, se você sabe Sim, sim. fazer. Daí, com aquela suposição que o chat fez, a equação vai ficar assim. Opa, e tal, e aqui zero. Ok? Uhum, Daí tá. uhum, Tipo, de certa forma, eu não fiz conta, né? Eu só escrevi, uhum. beleza? Não, e o que você fez está batendo certinho com o que ele fez. Por isso que eu falei. Só Uhum. na última, o igual do outro lado, onde você botou zero, ele botou que seria a derivada do m barra, que é a oferta de moeda. Só que a derivada de uma constante é zero, é por isso que você botou zero, né? Sim. Tá. Bem, eu botei zero porque o chat falou que é zero, né? É, porque está no modelo onde é dado. Se é dado, você não tem, na variação a derivada vai ser zero. É isso. Porque a Sim. resposta dele tá igualzinha à sua. A única diferença é que nessa segundo lado, ele colocou na linha de baixo, né, tipo, o D de M barra, o diferencial. Só que D de M barra é zero. Tá certo. Tá. Ah, tá bom. Bem, isso aqui, né? Nessa suposição. Daí ele tá dizendo aqui, ó, que esse cara é negativo. Por Isso, conta no de. enunciado. Isso. Daí, por conta do termo ali ser negativo, vamos dizer assim, como C' Y, D, tal, é negativo, a curva yes desloca-se para a esquerda. Na verdade, selinha não é negativo. Ah, não. O termo todo, né? Ah, tá, O sim. termo todo. Então, de fato, tem que colocar o sinalzinho aqui. Porque, claro, sim, esse termo aqui me parece ser positivo sempre. Não tem o sinal de menos, né? Uhum. Resultando em diminuição do produto Y e redução da taxa de juros R. Eu duvido muito que os economistas aí do governo eles fazem essas contas para definir a taxa de juros. Eles Não. vão, eles vão chutando o valor assim, precisamos diminuir a base monetária, aumenta os juros. Precisamos diminuir a inflação, aumenta os juros, né? Tipo assim, aumenta um pouco, aumenta mais. Sim, Assim sendo vai. muito franco com você, até existem, assim, isso dá dentro de econometria, existe essa discussão, só que como funciona esse por trás, essas matemáticas todas, sinceramente eu não sei, porque hoje em dia tudo que a gente faz com isso é na base do software. Tem alguma engenharia de informação ali por trás que você basicamente, de um modo muito simplificado, simplificando muito também, o que você faz é preencher uma planilha. E o software, o aplicativo, ele calcula lá para você o que você quer. Que é desde o que o cara da graduação faz até o Copom lá quando está calculando a Selic. Então, isso eu concordo com você. O povo sabe, nesse nível de detalhe que ela está colocando, praticamente ninguém deve saber mesmo, não. Pô, cara, que viagem, porque não é para ser um negócio impossível, né?
Uhum. Tanto que a matéria de econometria que vai vir depois é toda de software, não tem conta. Sim. Ah, esse cara faz loucura, hein? Não, mas tudo que você falou, tudo que você fez aí tá batendo com o que ele fez. Só fez de um jeito, o 2 e o 3 você fez de um jeito um pouco mais, tipo assim, como é que é a palavra? Mais objetivo. Ele provou fazendo conta, mas eu não vejo a necessidade também. Eu ainda não terminei. Ah, não, mas já deu a Vamos. resposta, na real. É. Só que. Daí, tipo, para suposição onde o D é maior que zero, né? O D tal é maior que Uhum, zero, e essa parada é zero. Só que de acordo aqui com o chat, tem uma outra suposição legal que dá para fazer também. Se o dm barra menor que zero e d tal igual a zero. É um outro caso, né? uhum. Daí você vai ter outra matriz. Sistema Nossa, de matrizes. Onde aqui é zero e aqui é dm. Daí ele falou um negócio massa aqui. Deixa eu mostrar. Uma queda na oferta monetária, M barra, que é o M barra lá que foi citado antes, né? Desloca a curva LM para a esquerda, levando a aumento da taxa de juros R, redução do investimento e, consequentemente, produto Y. Então ele cita, para concluir, portanto, temos efeitos inversos no produto e na taxa de juros para os dois tipos de choque descritos. Eu acredito que isso aqui seja diminuir a base monetária, né? Porque o M é a base monetária. Então, se Uhum, você tem um DM, né, que tem a ver com a com diferencial, ele tem a ver, né, falando só em cálculo, com a taxa de variação, certo? Ou uhum, seja, está variando de uma forma negativa, está diminuindo. É uma forma de dizer que está variando para menos, beleza? sim. Aí a consequência está escrito aqui. É Mas é teorema de. estranho, né? Uma queda na oferta da monetária. Na real, o que eles normalmente fazem é, bem, pelo que eu vejo, né, o que eu acompanho de economia, eles aumentam os juros para diminuir a base monetária. Não pegam dinheiro e queimam. Você aumenta o juro, aí me empresta mais para o governo, diminui a base monetária, é isso. É isso aí. É. Uma queda na oferta monetária, desloca o valente para a esquerda. Eu lembro que no começo de 2023 teve uma quebração de banco lá nos Estados Unidos. Não Uhum, sei se tu lembra, acho que o Citibank quebrou, uma coisa assim. Bem, ia quebrar, né? Só que daí. Por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta. O Fed estava aumentando os juros há muito tempo já, né? Mercado todo sangrando e tal. Daí o banco quebrou. Daí, o que que o governo fez? Ele imprimiu o dinheiro e deu pro banco para ele não quebrar. Só que isso, eles falaram assim, ó, que tudo que tinha sido queimado, entre aspas, aqui, pelos juros, durante todo o tempo de apertamento quantitativo, né, por parte do Fed, recuperou-se quando eles deram dinheiro pro banco, porque eles tiveram que dar muitos bilhões, né, de dólares pro banco para não uhum. quebrar. Então, de fato, né, o aumento da taxa de juros está sempre associado com uma queda na oferta da base monetária. Mas normalmente eles fazem isso para diminuir a base monetária e assim diminuir a inflação, né, como consequência, por exemplo. É, se você está ofertando menos dinheiro, a taxa de juros sobe e o produto cai. É, no gráfico, vendo aqui, fica intuitivo, porque, tipo, se é uma equação, a,
a demanda depende da oferta e a oferta é dada, e você varia a oferta, você tipo, retrai a oferta, você vai puxar o gráfico para a esquerda, exatamente como ele te falou, você vai ter um R maior e um Y menor. Tipo, isso Gráfico? Eu intuitiva. não tô vendo gráfico. Onde que tem gráfico? Não, que tipo assim, e SLM você faz um gráfico onde o X é o produto, é o PIB, é o Y, e o Y é a taxa de juros, que são as duas variáveis endógenas, é Y e R. Aí eu fiz aqui, tipo, deixa eu te mandar a foto, é bem boçal o que eu fiz aqui, mas enquanto você estava falando, eu estava tentando entender no gráfico. Aqui. Não tem nenhuma explicação matemática, como tem na resolução aí do monitor, mas na lógica é exatamente o que você está falando, dá para entender. Sim. Não, o que eu quero dizer é que, tipo, a resposta que o IA te deu faz sentido. Isso até eu sabia responder. Eu não sei como responder fazendo essa prova matemática maluca que ele fez. É. Bem, mas agora você entendeu mais ou menos o que rolou aqui, né? Uhum. Beleza. Que aí, na verdade, ele está dizendo de que modo um aumento na taxa de imposto afeta o equilíbrio. Porque o imposto diminui o produto. Então, se diminui o produto, faz a IS, faz a IS andar para a direita. O que o chat caríssimo aqui respondeu foi isso aqui. Pô. Ele pelo menos entendeu logo de cara que cada variável era, né? Sim. Ele entendeu que esse tal era a carga tributária, enfim. Desenvolvimento do produto de equilíbrio com a taxa de juros. Sim. Entendeu? Desloca a curva LS para a esquerda. Ela vai vir para cá. Dado que a LM não mexa, vai ter um produto menor. Cai os dois, exato. É. Isso você falou que é teorema de Taylor. Bem, a teoria por trás tem a ver com Taylor, né? Uhum. Tá. Hoje o que ela estava fazendo, que sinceramente é a parte que a gente pode ir para matemática, é isso aqui, ó. A fórmula de Taylor. Ah, ela estava falando de Lagrange para uma função de muitas variáveis, máximo e mínimo restrito de função. Bem, tem outra questão? Vamos ver aqui. Não, na verdade, aí, tipo, hoje ela estava falando de. Ela já estava num outro item, que é maximização. Como é que é? Tarará.
ela estava falando de máximos e mínimos e ela estava usando para resolver as matrizes dela Laplace e Sarros. Aí eu não entendi quando que escolhe cada um. E estava falando também de. E começou, na verdade, ela terminou falando de multiplicador de Lagrange e começou falando desses métodos de Laplace e Sarros para fazer minimização e maximização. Que legal. Tem como me mandar aí para eu ter uma ideia do que ela está falando especificamente? Sim, vai ser aqueles arquivinhos que você diz que são porcos, mas espera Para aí que eu vou te mandar. resolver determinante, né? Existem várias técnicas, mas normalmente não é um problema, né? É que ela Você estava faz falando pela que técnica que te interessar mais, tá depende de ligado? ter zero, não sei aonde, para você escolher qual que é mais, que vai ser mais fácil, enfim. Ah, Vamos lá, 21, acho que é esse aqui. Vamos lá, 20. 19. Esse aqui. 19. Mandar a 20 também. tem como me mandar aí? Eu mandei a 19, vê se foi aí, por favor. Ah, just a second. Mandar a 20. Não chegou nada aqui. Não, peraí. É no PDF? É, na verdade foi. Mandei a 20, mas tem que mandar 19 também. 19 não sei porque foi um link. A 20 acho que foi certinho, foi um PDF. É isso aí. Ah, função lagrangiana. Aí 19 Ah, agora foi, aí tem a segunda parte da 20. cara, o negócio tá começando a ficar meio esquisito. Tá, eu tô entendendo. Derivadas parciais, curvas de nível. Ela escreve de um jeito estranho. E a lagrangiana aqui é uma forma de resolver, de encontrar os pontos críticos. Uhum, sim. Normalmente é utilizado na economia mesmo. Na engenharia, matemática é de outra forma. Legal. E assim, do jeito que ela escreve, né? Parece muito difícil. Mas meio que isso aqui é só para chegar nas equações que você vai de fato utilizar, entende? Uhum, Você não precisa se preocupar muito. Você vai sempre utilizar isso aqui, entendeu? Então fica mais uhum, tranquilo, assim. Pega pronto a parada. E daí ela dá as conclusões aqui. Se o Hessiano for maior que o zero, ponto de máximo. Se ele for menor, ponto de mínimo. Beleza? uhum. Então tá bom. É. Aí tem esse U aqui, né? Ele sempre aparece aí, utilidade marginal. Essa coisa aí, quando eu vou dar aula pro pessoal de economia, sempre aparece.
E aí, né? Tá bom, tá. É entendível, até razoável. Ah, tá, tem alguma questão aí que envolve essa matéria? Sim, peraí. Exercício. Que site da Fívia é tão ruim que eu acho que é mais fácil pegar no grupo. Peraí, só um instantinho. Que, assim, mas isso aqui não ajuda muito porque é um livro inteiro. Eu vou te mandar aqui. Que essa parte, eu vou te ser sincero, que nas últimas 2 semanas deu para me perder muito. Uhum. Mais do que eu já estava, na verdade. Tá, você me mandou um livro. Isso, mas é o livro do último tópico da aula, mas eu tô vendo se tem alguma coisa mais direcionada aqui. É, tem que ver o capítulo aqui, né? De novo, não é bem minha área, então. Probably, I não sei nem onde start aqui. Matemática, nivelamento, exercícios. Esse é um livro. Na verdade, é um livro. Aqui no programa, o que ela tá mandando usar. Esse é o Matemático para Economistas, é Chiang, o autor, se eu não me engano, não é? Ou é assim, não, é o volume. Capítulos 13, 15, 17 e 18. Qual página? Na verdade, na bibliografia da matéria, ela colocou só isso. E ela não passou lista de exercício disso, isso que é o pior. A última lista de exercícios que existe é a que a gente já fez, que é de derivada parcial. Não existe dessa parte. Hum, Chiang. É isso. Tem um outro livro que ela indicou aqui, mas é um livro que ela indicou só para EDO. Só que a EDO que ela indicou é uma coisa meio só para economista, mas é muito ruim. E fazendo do livro anterior que ela estava usando, que é de cálculo mesmo, eu achei mais. E aquela apostila que você me mandou, eu achei que é melhor de fazer exercício. tá, mas é que aqui, tipo, capítulo 13 tá falando de funções e tal. Não É, me curva de parece. nível, isso aí já foi. Deixa eu acompanhar Ah, aqui. Nem tive essa brilhante ideia também. 13, 15, 17, 18. Não é que você estava olhando, eu estava procurando outro livro, mas outro livro não é EDO.
Hum, eu acho que, na verdade, o mais importante aqui seria o 17 e o 18, que é otimização. É, vamos ver. É, isso aqui é cálculo 2, né? Você tem uma função, você quer encontrar os máximos e mínimos dessa função. Tipo, isso aqui é um gráfico 3D, né? Vai ter com certeza Uhum, algum ponto em que depois dele vai ter um comportamento de decrescimento, né? Ou o contrário, crescimento, etc. Daí a gente pode encontrar isso fazendo as derivadas de primeira ordem, igualando essas derivadas a zero. uhum, Só que o que que acontece? Quando você faz isso, você obtém duas equações, né? Às vezes é uhum, possível encontrar um ponto fazendo um sistema com essas duas equações. Às vezes não é possível, né? Por exemplo, o que que ele fez aqui? Ele isolou o y na primeira e substituiu na segunda. Daí a segunda ficou desse jeito aqui, uhum, ou desse, né? Daí daria para resolver isso, a princípio, né? Mas assim, não é nada trivial a solução, por exemplo, de um polinômio de terceiro grau que ia aparecer aqui, né? Mas tem solução, beleza? uhum, Isso para encontrar os pontos de máximo ou mínimo, né? Mas note que em nenhum momento a gente concluiu se esses pontos aqui, eles são máximos ou mínimos, beleza? sim. Tipo, ou melhor, a gente sabe que eles são máximos ou mínimos, mas a gente não sabe se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo especificamente. Uhum, é um ponto crítico, É o ponto. ponto crítico, exatamente. Daí a gente tem essa teoria da segunda ordem aqui, que tem a ver com fazer a matriz hessiana, que é a matriz das derivadas segundas, ok? Uhum, Daí é o que ele vai fazer aqui. Apesar de ele estar falando um monte de merda, o que importa para nós aqui é essas matrizes e depois fazer o determinante dessas matrizes. Isso é coisa de cálculo 2, não é nada específico da tua área aí, entendeu? uhum, Claro que muito provavelmente na tua área vai ter um elemento ou outro específico importante aí, né? Por exemplo, o U sempre aparece. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, nós pegamos essa função e encontramos esses pontos. Então, para descobrir se esses pontos são máximos ou mínimos, o que que a gente vai fazer? As derivadas segundas, né? Esse aqui é a continuação do outro exemplo. uhum, Então, a gente pega aquelas não, derivadas, deriva de novo, sempre nessa ordem, tá vendo? As derivadas da mesma variável na diagonal principal. E caso tu tiver duas variáveis só, né? Que é um caso bem bom, porque é um caso muito mais simples de resolver, do que para três variáveis. E daí tu vai ter que fazer um monte de derivada, né? Um monte de derivada. Daí aqui, pô, ficamos com essa matriz. Beleza. uhum, Agora a gente vai avaliar essa matriz para cada ponto, né? Nós pegamos dois pontos lá, o 0, 0 e o 3 menos 3. A princípio, a solução daquele polinômio de terceiro grau que aparecia lá eram esses valores. Então, daí é só pegar o 0, 0, jogar aqui, né? Por exemplo, e fazer o determinante. E fazer determinante de uma matriz 2 por 2 é muito fácil. Muito fácil, tá? não, chegando aí tá tranquilo, o problema é chegar aí. Eu entendi. Tá, você vai pegar, o ponto crítico, mas é o determinante puro e simples, não tem que usar aquela regra de Cramer, que vai ser dividido por outra matriz, nada, é só o determinante.
Ah, só o determinante. Não precisa Tá. fazer mais nada numa situação como essa. Numa situação onde você consegue as duas derivadas, você consegue os pontos críticos, você, com isso, é suficiente para descobrir se esses pontos são de máximo ou mínimo fazendo a matriz hessiana, beleza? Uhum. Daí, por exemplo, a gente joga 0,0 aqui, faz o determinante, vai dar menos 81. Daí, com essa informação, a gente conclui, né, que esse ponto é um ponto de Sela, né, é o que ele fala aqui, saddle, beleza? Uhum. Simplesmente avaliando o valor que teve no determinante, beleza? Mas por que que o 81 é isso? Menos 81, porque Ah, é tá. Sela porque é Ah, porque negativo. são três, é negativo e são três variáveis. Terceira dimensão. Tá. É, isso. Uhum. Como a gente está falando de uma coisa 3D, né? Isso é um Uhum. ponto de cela. Na prática, o gráfico daria lá uma celinha de cavalo. Mas isso não importa muito. Daí, beleza, isso para o 00. Para o 33, jogando aqui, né? Veja que para o 33 vai dar um valor diferente, de acordo aqui com. Ele deu. These two minors are 18,243. Como assim? Two minors. Tá, anyway, ele tá falando que quando joga isso, vai dar positivo. Beleza? Uhum. Então, que seja. Não entendi direito, mas ele falou que é positivo. Daí, além disso, ele falou. é, Bem, beleza, chegamos nessa conclusão. Agora, só saber isso, só saber que deu positivo delta, não nos traz a informação exata. O que nos traz a informação exata é avaliar o primeiro termo da matriz hessiana também. Beleza? Então, beleza, eu jogo 3 ali, eu vejo que deu positivo. Uhum. Então, deu positivo esse primeiro termo e deu positivo o delta. Né? A conclusão, quando o delta é positivo e esse cara é positivo, é que é um ponto de mínimo. Beleza? Uhum. Se o delta fosse positivo e esse primeiro cara fosse negativo, daí você teria um ponto de máximo. Sim. Já é questão de ser côncavo ou convexo, né? Isso. Tá. Muito bem. Bem, na verdade, não tem a ver exatamente com ser côncavo ou convexo. A gente está falando do ponto, né? Não, Aí, sim. Tipo, é que aí você substituindo, você tá tendo o delta, você tá construindo meio que o gráfico na cabeça. Foi isso que eu pensei, tá errado? E daí você conclui se é máximo ou mínimo. ah, sim, exato. Tá. Bem, tá aí explicado, né? Vamos ver se a gente Não, tem algum exemplo aqui. tá. Para global, mínimo e máximo. Bem, dá pra gente dar uma brincada aqui já, né? Por exemplo, quer começar? Cara, você pode fazer a primeira, que aí depois, assim, eu acho que a Tá, aula eu hoje vou foi. orientar você a fazer a primeira. Não, é que eu acho que a aula foi mega improdutiva, mas a culpa foi minha. Porque, tipo, eu não sabia nada, em vez de eu Mas o fuçar que 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 você tá vai fazendo mudar? Vai ser agora. produtivo se você trabalhar. Vamos lá, quem que é a derivada do f de x, a primeira derivada? Manda aí. É 4x3. Opa, 4x3, isso. Para derivar em função de x, né? Isso. Tá. 4x3 mais 2x menos 6y mais 3y. Não, 3y2 é zero. Isso. Agora a Tá. derivada em y. É, derivada em y menos 6. Menos 6x, certo? Uhum. O que mais? XY. Eu estou Ah, tá, derivando né? aqui, lembra? Essa é a minha função. Nada disso. Tá. Você tá derivando f de y, não f de x de xy, tá? F de y igual a menos 6x mais 6y. Tá. Tá. Agora, para a gente encontrar os pontos críticos, temos que igualar isso aqui a zero e resolver um sistema. Uhum. Daí,
Eu recomendo que você primeiro encontre uma relação usando isso, porque me pareceu bem simples aqui encontrar uma relação entre x e y aqui, né? Você não vai encontrar o Uhum. valor, você vai É. encontrar uma relação. X Qual igual a seria Y. isso? O mais fácil possível. Exato, x igual a y. Show. Agora que a gente tem essa relação, nós podemos usar ela na primeira equação aqui. Uhum. E o x é igual a y, né? No lugar do y, a gente coloca um x. Certo? Uhum. E agora, como é que resolve isso? 4x3 menos 4x igual a zero. 4x ao cubo Menos igual a 4. 4x, então, de certa forma, né? Uhum. Isso. Mais. Isso aqui é que aí eu resolveria por. Tem como resolver isso por matriz, né? Tem matriz, velho? Ó, como assim, mano? Quando tu tá na escola e aparece isso aqui, tu não pega e resolve por uma matriz. É que assim, já deu um nome, me ajuda aí, vai. Não, não vou ajudar não, mano. Primeiro, os quatros ali. O que que acontece com eles? Dá para simplificar. Pronto. Respira fundo aí. Hoje eu aprendi que o que acalma mesmo é expirar. Então, expire fundo. Uhum. X3 igual a X. Tem X de um lado, tem X do outro. Ah, tipo, botar a parada de evidência. Cortar, né? Uhum. Mas Não, aí tu corta. Ah, tá. Cortar o. Tá. X2 igual a zero. não. Cortar não vai dar zero. Não, você vai cortar X com um cubo, não é? Ô, matemática básica. Vou fazer xixi na volta tu vai me dizer que, pô, eu não acredito que eu disse isso, professor. Já volto. X3 menos X igual a zero. X vezes X2. E aí, o que que acontece quando corta? Não, na verdade não é cortar, é fatorar, né? É, Sim, x ao quadrado igual a 1, certo? isso. Só que tem um É. detalhe aqui. Você não pode jogar fora a informação do cortar, Uhum. porque, beleza, deixou em evidência. Significa então que se o x for zero, né, é solução. É óbvio, né? Zero igual a zero, Uhum. certo? Então nós temos um primeiro ponto aqui. Não, eu fiz uma coisa que eu acho que, sei lá, para mim agora manipulando aqui ficou mais fácil. Eu trouxe o x para o outro lado, ficou x3 menos x igual a zero, botei o x em evidência, aí fica x vezes, parênteses, x2 menos um igual a zero. Nisso eu já sei que uma das raízes é zero. E o x2 menos um é diferença de quadrados. Aí eu posso dizer que é x menos um vezes x mais um. Aí eu já sei que as outras duas Nossa. raízes são mais e menos um, não é isso? Não, com certeza não, meu velho. Não? Não dá pra acreditar. Caralho, caiu alguma coisa aqui. Não dá pra acreditar que a parte difícil da aula você fez essa coisa ridícula aqui, não. Ó, entendido que zero é um ponto, velho? Hum, Entendeu ou não? sim. Tá. Aí a gente cortou, ficou isso aqui. Pelo amor de Deus, é só fazer raiz quadrada, né? Precisa de fazer binômio da diferença e tal. Não, o que eu fiz foi mais Mas, mas, complicado. mas teria É, certo. chegou no mesmo lugar. Beleza. Então, beleza, temos duas soluções. Na verdade, três, né? Nós temos Uhum. o É zero terceiro grau, zero, isso. o 1, porque quando o x é 1, o y é igual, né? Então, Uhum. aqui menos Menos 1 um, e menos menos 1. Então, um. tem esses três pontos. Agora, como é que a gente termina a conta? Fazendo a matriz hessiana.
que é o fxx, fxy, fyx e fyy. Só que tem um detalhe, esses dois caras são iguais, tá bom? Sim. Faz um, o Uhum. outro tá feito. Tá bom, quem que é fxx? Tem que segunda derivada disso aí, né? Isso aí é isso, né? Assim, eu acho que é o que você falou agora há pouco. Você explicando, assim, óbvio, tem todo um conceito por trás que eu não sei, sinceramente não estou interessado em saber, mas o que ela faz, pelo que eu estou entendendo, é que ela parece que quer explicar o conceito e essa parte prática da vida que você está fazendo aí, ela não faz. Basicamente é isso, né? Bem, é a obrigação dela, né? Ela tem que passar a matéria, não os exemplos. Eu sofria muito com isso também na faculdade. Mas, né? Sobra a parte fácil pra mim. Parte legal. Y, f de x, é isso aqui de novo, vai ser 12x2 mais 2. F de xx deu 12x2 mais 2. Isso. F de x, f de y. Ai, peraí. F de y dá 6. E agora pega essa, que é mais fácil, e É. deriva em x, no caso. Uhum. É menos 6, né? Uhum. Sim. Aqui menos 6, pronto. Então tá aí a nossa matriz hessiana. Agora a gente pode pegar os valores e jogar nela. Por exemplo, se a gente Tá. jogar o P0, vai E para ficar. fazer isso, basta uma coordenada. A gente achou 3 porque dava para achar, né? A Tá. gente achou 3 pontos, né? Uhum. Então tem que avaliar os 3, beleza? Sim. Daí aqui vai dar quanto? Vai dar 12, menos com menos dá mais, 36. 12 mais Como é menos, 36. vai ficar 12 menos 36. É porque é a diagonal principal menos a secundária, É, certo? sim, sim. Então deu menos. Bem, não importa quanto deu, o importante é que é menor que zero. Uhum. Então, se é menor que zero, é cedo, beleza? Uhum. Tá. Ou de bola. Bem, as outras aí você pode fazer por conta própria. Essa aí eu fiz. Só jogar e avaliar, né? Tá. Sim. Desculpa, só qual é a página que você usou nesse que esperou continuar ali depois? Just a second. 376 do PDF. Tá. Livro, página 376. Eu vou te enviar aqui o que foi feito, mas eu acho que você pegou a lógica aí. Uhum. A coisa vai começar a complicar quando você tiver que fazer as lagrangianas mesmo. Porque é uma outra forma de encontrar ponto de máximo e mínimo, vamos dizer assim, para uma região específica do problema, entendeu? Aqui a gente está vendo para toda a função. Uhum. Quando a gente estiver dentro de uma região específica, a coisa muda. Beleza? Tá. Show de bola. Beleza. Então tá bom. Nós nos vemos na terça, né? Não, é na segunda que tem a prova. Ah, é segunda prova, Segunda 7, né? às